Fala família remista, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo certo, seja muito bem-vindo ao canal que é a voz do Fenômeno Azul aqui no YouTube. Se você é remo de corpo e alma e não abandona o leão nem nos momentos mais difíceis, você está no lugar certo para saber tudo o que acontece no nosso Clube do Remo. O vídeo de hoje tá absurdo e você não pode perder nenhum detalhe. Prepare-se para o desabafo chocante do técnico Léo Condé, que abriu o jogo sobre os desafios brutais da carreira. Além disso, trazemos denúncias gravíssimas de xenofobia no Maracanã com a nossa torcida e os detalhes da confusão generalizada na saída do estádio, que terminou em troca de tiros e pânico. E tem mais, a preparação total para o jogo decisivo contra o Bahia no Mangueirão e a revelação bombástica de Tonhão sobre jogadores que não estão rendendo, porém se recusam a sair do clube e ser negociados. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora aqui no canal. Mas antes de irmos para essas notícias do Remo, não se esqueça de apoiar o meu trabalho. Faça a sua inscrição, ative o sininho e na sequência deixe o seu like para fortalecer o canal e mostrar a força da nossa torcida para todo o Brasil. Fez isso? Então pronto, vamos para o que interessa. Vamos lá pessoal, o técnico Léo Condé abriu o jogo sobre o momento delicado que o clube do Remo atravessa na Série A. De acordo com o portal GE Globo, o comandante reconheceu que a situação na lanterna é difícil, mas relembrou um cenário muito parecido que viveu no Vitória para projetar uma reação. Na ocasião, ele ficou 7 jogos sem vencer no início, mas conseguiu ajustar o time e conquistar títulos importantes depois. Condé afirmou que esse tipo de desafio não é inédito na sua carreira e que a expectativa é tornar o Leão mais consistente durante os 90 minutos. Com apenas 3 pontos em 7 rodadas e uma defesa que precisa de ajustes, o treinador acredita que a evolução coletiva vai trazer a primeira vitória já no próximo confronto contra o Bahia, transformando os bons momentos que o time já apresentou em resultados reais na tabela. Infelizmente, o pós-jogo no Rio de Janeiro foi marcado por episódios lamentáveis. Segundo o portal DOL, torcedores do Remo relataram casos de xenofobia durante a partida contra o Flamengo no Maracanã. Nas redes sociais, remistas apontaram que foram alvo de ofensas preconceituosas, incluindo o uso do termo paraíbas, que é considerado pejorativo quando direcionado a pessoas das regiões norte e nordeste. Além disso, cantos ofensivos foram registrados ao longo do duelo, gerando uma forte discussão sobre os limites da provocação esportiva e o preconceito regional no futebol brasileiro. Até o momento não houve posicionamento oficial dos clubes ou das autoridades sobre essas graves denúncias que reacendem o alerta contra a discriminação nas arenas e reforçam a necessidade urgente de punições severas para combater esses atos. Para piorar o cenário no Rio de Janeiro, a segurança na saída do estádio foi um caos. Conforme noticiado pelo Roma News, a derrota azulina foi seguida por uma grande confusão envolvendo a torcida do Remo e a polícia no entorno do Maracanã. Imagens divulgadas mostraram um momento de tensão, correria e o uso de spray de pimenta pelas autoridades para conter o tumulto. Relatos mais graves deram conta até de troca de tiros, o que gerou pânico entre os presentes. O episódio evidencia mais uma vez o problema crônico da violência ligada ao futebol em grandes jogos, acendendo um alerta vermelho sobre a falta de segurança para o torcedor que viaja para apoiar o seu time de coração, exigindo providências imediatas dos órgãos competentes e uma investigação rigorosa para que tais cenas de guerra não se repitam e nem manchem o esporte. Agora o foco é total na volta para casa e na reação imediata. O Remo já iniciou a venda de ingressos para o duelo contra o Bahia no Mangueirão, segundo noticiado pelo Diário do Pará. A diretoria disponibilizou bilhetes promocionais para arquibancada e cadeira com preços individuais a partir de R$ 60 após o prazo promocional. A expectativa é de uma grande presença do Fenômeno Azul no domingo às 16 horas para empurrar o time em busca da recuperação na Série A. A organização também reservou um setor para os visitantes por R$ 80, mas a ordem no Bainão é fazer do Mangueirão um verdadeiro caldeirão para pressionar o adversário e conquistar os primeiros 3 pontos no campeonato, reforçando que o apoio incansável da massa paraense será o diferencial determinante para superar esse momento difícil e reerguer o Leão no topo da tabela nacional com muita garra e determinação. E o cenário pode ser favorável para o nosso Leão nesse confronto. De acordo com o portal O Liberal, o Bahia pode chegar a Belém com desfalques importantes como Everton Ribeiro, William José, Cano e Gilberto, que são dúvidas por questões físicas, além de Juan Pablo, que está fora por lesão. Apesar do Bahia viver uma grande fase e estar invicto, o Remo precisa aproveitar essas possíveis fragilidades e o fator casa para mudar o rumo da sua campanha.
o jogo ganha caráter de decisão absoluta e cada desfalque do adversário deve ser visto como uma oportunidade para o time de Léo Condé se impor tecnicamente no gramado, exigindo que cada atleta azulino entre com sangue nos olhos para honrar a camisa e transformar toda a indignação dos últimos dias em uma vitória histórica e incontestável diante da sua torcida. Do lado do adversário, o respeito ao Leão é total. O volante Caio Alexandre afirmou, conforme o site EC Bahia, que o tricolor de aço não espera facilidade no Mangueirão, mesmo enfrentando o último colocado da competição. O jogador destacou que o Bahia está preparado para um jogo difícil e que o objetivo deles é manter a competitividade para seguir no topo da tabela. Caio ressaltou que o time evoluiu jogando fora de casa e que vem com uma postura agressiva para Belém. Essa declaração mostra que o Bahia está alerta que o Remo precisará de muita inteligência e apoio da massa para furar o bloqueio de um time que vem subindo de nível a cada rodada, exigindo concentração máxima para não permitir que o rival se sinta à vontade em território paraense e reforçando que o Leão vai lutar até o último segundo pela vitória. No cenário estadual, tivemos uma despedida à marca na Copa do Brasil. O Águia de Marabá foi eliminado após perder por 3-0 para o Juventude lá no Rio Grande do Sul, como foi noticiado pelo portal DOL. O time paraense não conseguiu reagir ao domínio dos gaúchos e deixa a competição, mas sai com uma premiação importante de 2,85 milhões que vai ajudar na sequência da temporada na Série C. Com a queda do Águia, o Pará agora segue representado apenas pelo Remo e Paysandu na competição, aguardando os próximos sorteios para definir os rivais que virão pela frente na disputa milionária, sendo fundamental que o Leão Azul mantenha o foco total para alcançar e garantir essas premiações que são vitais para a saúde financeira do Bainão e para o fortalecimento do elenco em busca de grandes conquistas. Para fechar o nosso giro com as notícias de bastidores, o presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, revelou dificuldades para reformular o elenco. Segundo o Roma News, o dirigente afirmou que alguns jogadores poucos aproveitados têm recusado deixar o clube mesmo com propostas de outros times, o que dificulta o processo de enxugar o elenco, que hoje conta com mais de 40 atletas. O presidente reconheceu que houve falhas no planejamento e contratações que não deram o retorno esperado, mas ressaltou que a diretoria segue tentando ajustar o plantel enquanto o time luta contra o tempo para vencer a primeira no Brasileirão e sair da lanterna, buscando soluções que desonerem a folha salarial e permitam a chegada de reforços que realmente vistam a camisa e entreguem resultado que o torcedor tanto exige nesse momento crítico da temporada no Bainão. Como torcedor que sente a dor de ver o Leão na última posição, minha opinião sincera é que o momento é de ter a cabeça no lugar e o coração na ponta da chuteira. O relato de Condé sobre vitória nos dá um sopro de esperança, mostrando que é possível virar o jogo. Porém, é lamentável ver a xenofobia e a violência tentarem apagar o brilho da nossa torcida no Maracanã. Agora, mais do que nunca, o Mangueirão precisa ser o nosso terreiro. A diretoria precisa ser rígida com quem não quer sair e não vender, pois a Série A não aceita amadorismo. Se o Bahia vem desfalcado, é a nossa chance de ouro de mostrar que o Leão tem força para rugir e começar a escalada na tabela. É hora de apoiar e cobrar ao mesmo tempo, pois somente com a união entre time e torcida conseguiremos superar essa crise e devolver ao Clube do Remo o respeito que ele sempre merecerá no cenário nacional. E você, torcedor azulino, acredita que o desabafo do Condé é o sinal de que a primeira vitória vem contra o Bahia? Eu acredito, porque sou torcedor de verdade e de coração. E o que você achou dessa postura dos jogadores que não querem sair do clube mesmo sem serem aproveitados? Deixa aqui a sua opinião detalhada nos comentários e vamos debater sobre o nosso Clube do Remo, que eu vou tentar responder o máximo de pessoas possíveis. Lembrando que eu deixei os links de todas as notícias abordadas no vídeo aqui embaixo na descrição, caso você queira conferir mais detalhes. Tá lá com seus devidos créditos. Tudo certo? Antes de você sair, confere rapidinho se você está inscrito aqui no canal e com o sininho das notificações ativados para não perder nada do nosso leão que eu postar aqui no canal. Tudo certo, meu amigo e minha amiga remista? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para todos vocês. Muito obrigado de coração pela sua audiência. Fiquem todos com Deus e eu te espero no próximo vídeo. Fui!